Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo comigo, graças a Deus. E hoje eu quero trazer para vocês um Maquia e Fala e nós vamos falar sobre depressão, tá? Quero falar com vocês sobre um assunto que é bem comum hoje, né? E quero contar para vocês a minha experiência com essa situação, com a depressão, tá? Então, eu já lavei o meu rosto com o meu sabonete concentrado da La Roche-Posay, tá bem limpinho. Vou ficar com o cabelinho preso hoje porque não deu tempo lavar. E vou fazer aqui a minha limpeza com o meu Nivea 2 em 1. E quero já começar com vocês direto no assunto. Sim, amadas, apesar de todo esse meu jeito alegre, de todo esse meu jeito descontraído, eu luto contra a depressão há vários anos. Como eu descobri? Vamos lá, né? Vamos começar em como eu descobri que tinha depressão. Ora, depois da minha separação com o meu primeiro esposo, com o meu primeiro marido, eu não fiquei nada bem, tá? Eu queria a separação, porque nós já não tínhamos condições de estar juntos de forma nenhuma. Não existia amor, porém, eu sofri. Eu sofri porque ele era o pai dos meus filhos e os meus filhos amavam muito ele. Então isso me fez sofrer. Tudo que faz os meus filhos sofrerem dói demais em mim. Então, depois da minha separação com ele, eu mudei muito, gente. Eu passei a ser uma mulher amarga, uma mulher que não confiava em ninguém, uma mulher que não queria amigos, que não queria receber ninguém em casa, porque ninguém era digno de confiança. Eu não confiava em mais ninguém, né? E sem contar também que quando criança e adolescente eu fui abusada por uma pessoa da família durante muito tempo e fui forçada a ficar calada, como na maioria dos casos, né? Então eu acho que eu já trazia lá de trás uma angústia que, juntando com tudo que aconteceu depois, a frustração do casamento que não deu certo, e todas as dificuldades vividas por isso, eu acredito que a coisa veio à tona. Mas eu não sabia que tinha depressão, tá? Eu nem observava muito que eu andava assim, triste, amarga, infeliz, não. E eu conheci o meu atual marido, por quem eu me apaixonei muito fácil. Eu acho que até porque tanto eu como ele, nós estávamos muito carentes. Ele tinha saído de um casamento também complicado e nós nos apaixonamos muito fácil. Só que no início eu não queria assumir ele, eu não queria assumir, né, por vários motivos que eu não quero falar aqui agora. E nesse meio tempo ele me traiu e eu descobri a traição quando nós estávamos indo morar juntos, e isso foi assim, ferida em cima de ferida, e eu realmente assim desmoronei, sabe? Ele pediu muito, insistiu muito, os amigos dele todos me procuraram para explicar por que ele me traiu, como foi a traição, que eu desse uma nova oportunidade, que ele não estava bem. Enfim, eu terminei dando a oportunidade, mas continuei aquela mulher amarga, infeliz, que não queria amigos, eu não queria nem dar bom dia para um vizinho, eu não queria ter amigos, gente. Eu não confiava em ninguém, eu me tornei uma pessoa insuportável. Entendeu? Eu me tornei uma pessoa insuportável. Sem contar que no começo, isso aqui é um blur que eu tô passando da L'Oréal, tá? Ele serve para disfarçar os poros. E eu fiquei essa pessoa, né? Eu maltratava meu marido porque eu não conseguia perdoar ele, o Ricardo, né? O meu atual. Por causa da traição, eu sofri muito, eu chorava muito.
e ao mesmo tempo eu não conseguia ficar sem ele, porque eu já amava, né? E eu não queria ficar sem ele, era muito difícil, gente. Uma situação muito difícil, pra mim na época, né? E nisso os anos foram passando e eu só fui piorando, até que eu cheguei ao ponto de não ter mais ânimo pra nada, nem levantar de uma cama, nem cuidar da casa, que era algo que eu sempre amei fazer, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar de marido, e eu não conseguia fazer mais isso. Eu vivia meio que prostrada numa cama, levantava, mas não tinha ânimo para nada. E aí meu marido decidiu, você vai para um clínico para ver como é que tá suas taxas, você deve estar com as taxas aí elevadas ou não, ou baixas, e está causando tudo isso, você não está bem. E me levou para um clínico. Essa clínica, quando eu cheguei lá, fez todos os exames, minha vitamina D estava precária. E ela me receitou Escilex, que é um antidepressivo, 10 miligramas, todos os dias, 10 horas da manhã. E eu vi quando ela colocou lá no papel transtorno da ansiedade. E eu não sabia exatamente do que se tratava. Conversando com ela, ela me explicou e levemente eu entendi que se tratava de depressão. Mas eu achei que podia cuidar ali. Nesse mesmo tempo, eu estava numa igreja que eu amava muito. Eu tinha um pastor que eu amava muito, que era um pastor discipulador, aquele pastor que ensina, que chama para conversar, que faz gabinete, que lhe orienta, que ora com você, que chora com você. E esse pastor, ele notava essas coisas em mim, mas ele também acho que nunca tinha pensado na depressão. E aí, ele... Chegou ligação aqui, eu tenho que parar. E aí, o que acontece? Ele me chamou um dia para conversar e ele disse, irmã Hilda, entre toda a conversa, a parte que eu gravei foi quando ele disse assim, irmã Hilda, por que você faz tanta questão de não ser feliz? Por que a irmã se esforça tanto para não ser feliz? Gente, só bastou essa pergunta. Eu desmoronei. Eu nem entendia de fato exatamente ali o que significava a pergunta. Mas aquilo me atingiu de uma forma, aquilo veio como flecha no meu coração. E eu só chorava desesperadamente. Ele esperou eu chorar. Teve toda a paciência, conversou, me aconselhou, mas não falamos sobre depressão. E eu jamais iria tocar no assunto com ele, porque eu tinha vergonha. Porque até então, há 10 anos atrás, quase, ainda se falava que depressão não era doença, que depressão era coisa demoníaca, e que crente de verdade não tinha depressão, evangélico de verdade não tinha depressão. E eu tinha vergonha de tocar nesse assunto. As pessoas nem sabiam que eu tomava remédio, eu não queria, eu proibi meu marido de tocar no assunto com quem quer que fosse. E eu achei que aquele remédio ia resolver, entendeu? Até que com a ajuda dessa médica, eu decidi assumir a doença. Eu decidi assumir, e quando eu assumi, eu mudei totalmente. Porque eu mudei a forma de orar. Gente, eu fico com vontade de chorar. Eu mudei a minha forma de orar. Eu orava a Deus pedindo a Ele que me desse forças para lutar. Que a minha vontade mesmo era que Ele me curasse de uma vez. Mas que se não fosse da vontade dEle me curar de uma vez, mas que Ele me enviasse para os lugares certos, para as pessoas certas, os medicamentos corretos, e que acima de tudo Ele me desse forças para lutar. Porque eu comecei a ler sobre depressão. E eu comecei a conhecer a fundo a doença. E o quão devastadora ela é. E a primeira mudança foi assumir que eu tinha a doença. O segundo passo depois foi buscar primeiro em Deus a força. Eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que se eu orasse,
pedindo a Deus que me desse a direção, que me deixasse sensível para ouvir a voz dele, para entender onde eu tinha que ir, quem eu tinha que procurar, como fazer, como agir, como lutar. Esse passo também fez toda a diferença, porque a gente precisa saber orar, nós precisamos saber pedir a Deus. E quando você não sabe exatamente o que fazer, é Ele quem sabe. Quando Ele não lhe diz exatamente o que fazer, Ele vai orientar, Ele vai guiar você. Mas para isso é preciso estar em constante oração, crendo, tão somente crendo que Ele é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E agora eu vou para hidratação, vou hidratar com o hidratante da Make More. E eu comecei a orar, eu orava sem parar, gente, todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, oração, orar sem cessar, sem perder a esperança, crendo que Deus ia fazer. E ali, eu preciso voltar agora um pouquinho e dizer para vocês que o meu chamado no reino de Deus é para ministra de louvor. E nessa igreja que eu congregava, eu já era ministra de louvor. Aquela pessoa, para quem não sabe, que fica à frente ali, que canta, tem as vozes atrás, tem os instrumentos e a pessoa fica ali dirigindo o louvor, levando toda a igreja a louvar e adorar. Então era o que eu fazia. E durante muitos dias foi debaixo de muito choro, de muita dor, porque para estar ali na frente eu não podia passar tristeza para as pessoas, entende? Eu precisava passar força para as pessoas, a alegria do Senhor. E muitas vezes eu não estava assim, muitas vezes eu estava em crise. Mas eu estava pedindo força a Deus. E mesmo em meio a toda essa dor, era incrível, gente. É algo sobrenatural. Deus, Ele me levava a não desistir. E eu ia. E eu cantava, e eu louvava. Muitas vezes, quando terminava, ficava em prantos durante o culto todo. E às vezes, quando terminava, estava completamente bem. E assim eu fui levando, a minha cruz. Mas eu sabia que eu não estava levando sozinha, eu estava com Cristo, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus nunca nos deixará só e que Ele sempre pelejará conosco, Basta a gente querer e basta a gente confiar. E daí, queridos, foi isso que aconteceu. Eu assumi que tinha doença, eu comecei de fato a estudar, a ler. É importante você lê, a base que eu estou passando é a Chill, da Catarina Hill. É você ler, você precisa conhecer a doença, saber exatamente os sintomas, como começa, Tem várias pessoas que têm, mas que cada uma reage de uma forma diferente, Aqui eu vou com leve batidinhas, com essa esponja umedecida, essa esponjinha umedecida, com batidinhas leves, porém precisas, tá? E, gente, eu continuei nessa luta. Só que, lembra que eu disse para vocês que quem tinha passado o antidepressivo tinha sido uma médica clínica geral? Então, e eu vim orando para Deus me orientar. E eu tomando ali 10 miligramas. E eu estava notando que já não estava mais surtindo efeito. Já tinha uns 3 ou 4 anos que eu estava tomando esse medicamento. E comecei a perceber que não estava mais a mesma coisa. E aí, uma pessoa me orientou a procurar um psiquiatra. E essa pessoa disse, olha, Hilda, psiquiatra não é como muita gente pensa, médico para doido, tá? Ele é um médico que cuida disso, é um médico especialista, que vai de fato lhe orientar da forma correta para cuidar da depressão. Porque a sua clínica, ela iniciou aí esse tratamento, mas provavelmente a dosagem deve estar errada. Então essa menina, ela é psicóloga e ela me orientou, ela é amiga da minha filha, a Bel. Ela me orientou bem direitinho. E aí eu fui tentar marcar psiquiatra no meu plano, não conseguia porque só tinha para 3, 4 meses depois.
E aí ela conseguiu marcar para mim no posto de saúde onde ela prestava serviço como psicóloga. E eu fui e foi dito e feito. Chegando lá, o psiquiatra disse para mim que a dosagem que eu estava tomando de 10 miligramas era uma dosagem de desmame, não era para tratar. Que ele fez efeito no início porque eu estava zerada, né? Então, lógico, fez um efeito, mas não o suficiente para tratar. E aí ele aumentou para quanto, gente? De 10 miligramas eu fui para 40 miligramas. Pasmem. E fui para 40 e fiquei muito melhor, muito melhor. E comecei, e aí, gente, eu comecei a perceber uma mudança radical em mim. Já tinha mudado um pouco com os 10 miligramas de Escilex. E agora, com 40 miligramas de citalopram, eu tinha mudado já da água para o vinho com poucos meses de uso. E eu voltei a ser aquela Hilda alegre, brincalhona, resenheira, que gosta de louvar, que gosta de pregar, né, que gosta de conversar, de estar com pessoas. Voltei a receber pessoas na minha casa, ter o maior prazer de ter as pessoas na minha casa, coisa que eu não queria mais ter, né? E o que é que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Primeiro de tudo, queridos, eu quero dizer para vocês que, procurando aqui meu corretivo, não tenha vergonha de assumir que você tem depressão. Não sinta vergonha. Eu vou com um corretivo agora bem mais claro um pouquinho que a minha pele, tá? Para fazer a parte de iluminação. Ele é da Natura Una, aquarela. E aí, o que é que eu digo para vocês? Não tenha vergonha, não tenha medo de assumir que você tem depressão, sabe? A minha mentora, Mônica Valéria, que eu indico para vocês, tá? Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dela para vocês conhecerem. A Mônica, ela diz muito isso, que boca fechada mata, sabe? E ela só confirmou o que eu já estava fazendo. É importante, eu venho agora com uma buchinha assim, ó, para esfumar esse corretivo, tá? Com a mão bem levinha. E aí, amadas, eu entendi o quão importante foi assumir a doença, sabe? Parar de achar que não, mas comigo não é. No meu caso, acho que não é depressão. No meu caso é porque eu tive muitos aborrecimentos. Não, gente. E é importante assumir. A doença não é brincadeira. Ela é perigosa. Ela pode matar, sim, tá? Mas se você assume e se você procura cuidar da forma correta, você pode tanto ser curada, como você pode conviver com a doença a vida toda, controlada. Entendeu? Que é o meu caso. Eu não vou questionar, mas Ailda, você disse que orou tanto, e por que Deus não lhe curou? Gente, não cabe a nós questionar o que Deus faz ou deixa de fazer. Ele é soberano, a vontade dele é soberana, tá? Então ele tem os propósitos dele. Diz na Bíblia que para tudo há um propósito, tá? E eu somente creio, assim como eu creio, que foi ele que me levou, que foi ele que trouxe a Bel para me orientar a procurar um psiquiatra, foi ele que me orientou a ir ler, estudar sobre a doença, foi ele que me orientou, me direcionou para o profissional correto, foi ele que orientou o profissional para cuidar de mim da forma correta, entendeu, gente? Então, Deus é importante, tá? Deus é importante. O diabo existe sim. Muita gente acha que não, mas existe sim.
E nessas situações a gente fica muito vulnerável. E são nessas situações que ele aproveita mesmo para colocar na cabeça da gente suicídio e tantas outras coisas. Então é importante, tá? E o primeiro passo é esse. Por favor, assumam a doença, tá? Não tenham vergonha de conversar sobre a doença. É muito importante conversar, sabe? Procurar as pessoas certas que você vê que vai poder confiar, tá? E conversar, desabafar, trocar ideias com pessoas que também sofrem com a mesma doença, sabe? Ter todo esse cuidado é importante, gente. Não brinquem, de verdade, não brinquem, tá? É muito importante. E a outra questão é, não pense que, mas eu já estou tomando remédio há tanto tempo e eu não fico boa. Não pare para pensar nisso. Dê graças a Deus se você já tiver dado início a um tratamento, tá? Que é um pozinho claro para selar essa parte aqui que eu iluminei, que é mais clara, tá? Então, amores, conversem sobre o assunto com pessoas indicadas, sim, como eu estava falando, né? Converse com pessoas que passam pela mesma situação. Existem muitos grupos no Instagram, no Facebook, de pessoas que trocam informações, sabe? Existem grupos presenciais também. Nos postos de saúde tem orientação para isso, tá, amores? Mas não fiquem caladas, não guardem para vocês, não tenham vergonha, não é vergonhoso. O fato de nós termos depressão não faz de mim e de você pessoas melhores ou piores do que ninguém, entendeu? É algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui é o pó no tom da minha pele, tá? Que eu venho agora e vou passar nela toda. Então, queridos, essa questão da vergonha, do não falar, prejudica muito. Essa questão sabe, a síndrome do coitadinho, que vem junto com a doença, que ninguém vai me entender, eu sou pior, fulano não tem isso, ciclano é tão feliz, beltrana. Gente, olha, cada um com seu cada qual, ninguém é igual, tá? Muita gente que você acha que tá bem, não tem esse problema, muita gente tem sim, e está bem porque está tratando, e está bem porque assumiu, está bem porque conversa com as pessoas, porque divide com outras pessoas o que está passando, entende? E você precisa, nós precisamos entender isso. É importante, é muito importante conversar sobre o assunto, entendeu? Mas conversar de forma saudável. Como, Ailda? De forma saudável. Conversar, queridos, de forma que você queira tanto aprender com quem você está conversando, como você também trocar suas experiências com essa pessoa, passar suas experiências, sabe? E quanto mais a gente aprende sobre a doença, melhor a gente fica, entendeu? Outra coisa importante, converse com seus familiares, seu esposo, sua esposa, seus filhos, fale sobre a doença. Anote num papelzinho e dê para eles lerem. A minha psicóloga me ensinou a fazer isso. Os sintomas da depressão. E dê para o seu marido ler, dê para sua esposa ler, sabe? Porque muitas vezes eles não têm mesmo uma noção do que realmente é a doença. Nem sempre eles vão detectar quando você está em crise, entende? Meu marido é altamente compreensivo. Meu marido é maravilhoso, mas tem dias que eu tenho crise e ele não percebe. Ele não percebe e eu preciso ir lá nele e dizer: filho, eu hoje estou naqueles dias, me ajuda. Agora, confesso para vocês que com o tratamento correto, eu não tenho crises pesadas e nem prolongadas. Elas se tornaram agora bem curtinhas. Eu contornei, tá, gente?
esfumando de forma leve. É uma make levinha que eu tô fazendo com vocês, tá bom? E eu vou lá e eu explico para os meus filhos quando eles estão aqui comigo, né? Porque vocês sabem que eu moro sozinha com o Ricardo, o meu filho passa alguns dias da semana comigo e minhas filhas, elas moram sozinhas. E quando elas estão aqui, às vezes até por telefone, quando elas dizem, a senhora não ligou mais. Então aí eu falo, filhas, eu não estou bem, nesses dias eu não estou bem, então deixa eu melhorar. Eu já sei quanto tempo eu preciso ficar um pouquinho quieta. Às vezes tem momentos que olha, eu já sei, filho, preciso ir pro quarto, vou ficar um pouquinho lá, então eu vou lá. Às vezes eu não vou fazer nada, só deito na cama, apago as luzes, fico ali, né, tomando meu remédio, mas nunca deixei de fazer minhas orações. Isso nunca. Porque é o que de fato tem me sustentado. E aí, no meu quarto eu fico ali algumas horas. De repente pode ser que eu fique o dia todo e à noite já levanto melhor. Não tem sido crises prolongadas, entende? Não tem. Tem sido crises rápidas, muito rápidas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, não é? Então, é isso, queridas. Não esqueça, sabe? De se você já se trata, eu quero pegar mais aqui assim, agora é iluminador, tá? Esse iluminador é da Bruna Tavares. Eu quero pedir a vocês, agora o recadinho é assim específico para quem já detectou a doença, para quem já está se tratando, tá? Veja bem se o profissional, se o remédio está fazendo o efeito certinho, direitinho. Se não tá, gente, volta lá, reclama, doutor, olha, eu tô tomando, mas eu tô notando que melhorou, mas não melhorou tanto assim, porque ele pode aumentar a dose, entendeu? Não tome o remédio, se for esse que eu tomo, citalopram, eu passei um tempo tomando errado, gente, tomando à noite, isso tirava meu sono, tava me enlouquecendo, e a psiquiatra que eu tô agora, eu já mudei, já tô pra uma outra, né, porque eu conseguia do meu plano. E ela diz, Ailda, não, o horário de tomar é de manhã, o melhor horário é de manhã, depois do café. E tem me dado bastante disposição, sabe, amadas? Eu tenho ficado bem feliz com o resultado, cada dia melhor, cada dia melhor. Eu tô sempre conversando com a minha psiquiatra, quando eu vou, eu sempre tiro todas as dúvidas. Doutora, eu senti isso. Doutora, será que não seria melhor assim e tal? Converse, quando chegar no seu médico, na sua psiquiatra. Se a psiquiatra que você vai não lhe dá liberdade, não lhe dá espaço para isso, mude, procure outra, tá? Porque é importante nós conversarmos sobre o assunto com ela, com ele também, com o médico que está cuidando da gente, tá? E a outra dica para vocês que eu falei alguns minutos atrás, não deixem de fazer uma listinha, pega um pedacinho de papel e anota os sintomas da depressão e pede para o seu marido ler, para os seus filhos ler, para sua esposa ler, seu namorado, sua namorada, noivo, noiva, sabe? Sua mãe, seu pai, quem convive com você. Peça para ler. Porque lembre que as pessoas que estão conosco, elas não são obrigadas a estudar a doença. Nós somos. Nós precisamos conhecer a depressão como ela de fato é. Tá? Mas quem está conosco, não. Então faça você, anote, sabe? Se de preferência, cola em algum lugar da parede, cola na sua geladeira, para que as pessoas em casa possam detectar com mais facilidade quando você está em crise, seja ela uma crise muito forte ou uma crise fraquinha. Se ajude em todos os sentidos. E outra coisa muito importante, eu não deixei de ministrar, porque apesar de ser difícil ministrar louvores, cantar em meio a uma crise de depressão, é algo que eu amo e que me dá prazer.
Então, a outra grande e importantíssima dica: procure fazer coisas que você gosta. Procure fazer coisas que te dão prazer. O que é mais, Ailda, que você faz que te dá prazer? Isso que eu tô fazendo aqui. Eu não gravo para o YouTube por dinheiro. Lógico que se ele vier depois eu vou achar muito bom. Mas não é por causa disso que eu gravo. Eu gravo porque eu descobri que me dá prazer. Eu gravo porque me dá prazer trocar experiência com as pessoas, mostrar o meu dia a dia para as pessoas, como eu sou, como dona de casa, como esposa, como mãe, como maquiadora. Essas coisas, cuidar da minha casa me dá muito prazer. Lembra que eu falei no início? Eu não entendia, eu não tenho mais ânimo para cuidar da casa. Logo eu, que sempre amei cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu marido. Então hoje eu faço, e faço com muito prazer, porque me dá muito prazer. Outra coisa que me dá muito prazer, passeio de bike. Eu faço aos sábados, 30, 40 quilômetros, não é corrida, é passeio de bike, né, no meu tempo, com pessoas, com muitas outras pessoas, nós vamos juntos, um grupo, né? E a gente vai brincando, se divertindo, isso me dá muito prazer, minha adrenalina vai lá pra cima. Outra coisa que me dá muito, muito prazer, correr. Então eu corro 2, 3 vezes por semana, 3 quilômetros. Outra coisa que me dá muito prazer, me maquiar e maquiar meus clientes. Então eu faço, gente, até de graça. Então faça aquilo que você ama. Faça aquilo que você nasceu para fazer, que te dá prazer. O que é? Como é que eu sei o que é que eu nasci para fazer? É quando te dá prazer. É aquilo que você faz, e quanto mais você faz, mesmo que seja de graça, te dá prazer. Essa é uma outra grande arma contra a depressão, queridos. E juntando tudo isso, eu só tenho todas essas estratégias juntas porque Deus me deu, o dono da minha vida. Eu entreguei minha vida a Ele há muitos anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Confiar a minha vida a quem me deu ela. Porque ninguém melhor para cuidar de algo do que o seu próprio Criador, né? Então quem me criou foi Ele. Então é para Ele que eu vivo, é a Ele que eu dedico tudo que eu faço, né? Esse vídeo aqui, antes dele ir para o canal, eu consagro a Deus, né? Para que as pessoas certas sejam atingidas, alcançadas. Amém? Então essa foi a makezinha de hoje. Olha, agora a menina vai aqui. Eu comprei esse aqui, é da Adversa, gente. Esse glossinho com cor, eu amo, sabe? Ele é bem... esse rosinha discreto que a gente ama pro dia a dia e para todas as ocasiões, né? Fazer isso aqui me deu muito prazer. Fazer isso aqui, nossa, eu tô conversando com vocês o tempo todo segurando o choro, porque fazer uma aqui e fala chorando, não tem como, né, gente? Então, olha, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para me procurar no Instagram, conversar comigo se você precisar. Quantas vezes você queira conversar, a qualquer momento do dia, da noite, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar as pessoas porque eu fui ajudada, tá bom? Deixa aqui embaixo seu comentário, como você tem vencido a depressão e tantas outras doenças, né, que a gente sabe que tem aí e que muita gente tem que lutar. Vamos conversar, vamos interagir. Aqui no canal eu conto tudo sobre a minha vida, eu falo tudo sobre a minha vida dentro dos limites, é claro, né? Tem coisas que a gente precisa guardar, mas tudo aquilo que eu posso compartilhar com vocês, eu compartilho, tá bom? Eu quero conversar com vocês depois como eu fiquei curada da psoríase. Sim, gente, eu tive psoríase, tá? E, nossa, amei também fazer essa make com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou aí alguma parte muito branquinha, eu não fiz o olho, gente, senão vai ficar muito longo, tá? Fiz só a pele com vocês. E já vou aproveitar essa pele para ir pro culto hoje, porque tem culto e eu vou louvar o Senhor. Eu estou na escala do louvor, tá? Já vamos aí em quase 35 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá?
para mostrar que você apoia meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem muita coisa ainda pra gente compartilhar juntas, tá bom? E eu vou deixar o meu Instagram aqui para você ir lá também e a gente pode conversar lá todos os dias, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.